ele empatar com o Peñarol jogando no Uruguai, que ele está dentro da próxima fase. Ou até mesmo, dependendo dos resultados aí, o empate classifica os dois. Enfim. Supondo que, Sormani, o Flamengo não tem jogado tudo que ele pode jogar, ele fez bem uns últimos jogos aí, etc., concordo. Mas o torcedor está com uma pulga atrás da orelha com relação ao trabalho do Abel. Aí tem todo aquele lance, deixa o Arrascaeta no banco, o torcedor ficou bravo com o Abel durante um bom período, agora o Arrascaeta está jogando, o Diego está no banco, enfim. Mas o torcedor, qualquer motivo, é igual aquela fogueira que está em brasas. Você pensa que está apagado, mas não está. Qualquer ventinho que dá, já realmente reacende aquele fogo. O Abel ontem, nessa entrevista, Benja, por mais que eu ache também que não tem nada de mal, mas ele poderia ter evitado. É igual você tá com a tua esposa. O Sormani falou que ele exagerou nos elogios. Exagerou, de fato, porque imagina só, você tá no shopping com a tua esposa andando, seu casamento não tá às mil maravilhas, você cruza com a tua ex, ela saindo da academia, toda empinada, sarada, aí você fala, uau! A tua esposa vai olhar pra você assim, quê? Quê? Você, não, só foi um elogio. Pisei num prego aqui. Pisei num prego. Ela vai falar, o quê? Ela vê que ela tá um pouco esparramadinha pro lado. Ela fala, pô, fez esse baita elogio pro... Ela tá o quê? É tipo humano. Esparramadinha pro lado. Ela tá tipo humano. Aí ela vai somar os fatos. Ela fala, eu não tô bem com esse canalha, sabe? Não tô bem com esse canalha. Você viu o que ele falou? Não, o que ele disse? Ele falou que você parece um puff de couro. Aqueles puff de couro. Eu tenho aqueles puff de couro da Casas Bahia. O que você tem nessa sua panturrilha inchada aí, tem no corpo inteiro. O cara se Compra joga um sofá e ganha um puff. Exatamente. Então, imagina você compra a poltrona e ganha o mano. Você tá no shopping lá com a tua mulher com o casamento balançando, ela não tá feliz, ela tá meio triste, fala, pô, tô um pouco gordinha. Passa só aí, você faz um baita elogio. Você não está numa situação que te proporcione fazer isso, cara. E o Abel, ele pisou na bola nesse sentido. Se ele já está sendo contestado por isso que eu falei para você que eu acho que ontem o que teve mais peso em tudo então, foi muito mais a sinceridade dele. Não, foi em relação aos superlativos mencionados ao Internacional. Perder é normal. Gente, perder pro Internacional no Beira-Rio é super normal. Mas se o Flamengo tivesse feito uma campanha que o Cruzeiro fez de invencibilidade, o Flamengo não ficaria bravo. O Internacional perdeu, o Cruzeiro perdeu pro Flamengo. Se depois do jogo, eu não sei se o Mano disse ou não, porque eu também não vi a entrevista inteira. Olha, perder aqui no Maracanã pro Flamengo é normal? Mas é normal. Não, mas não é isso. Entendeu? É o estádio mais bonito do Brasil. Pra que dizer isso? Olha, tem dois. Mas alguém deve ter perguntado. Tem dois. O cara perguntou. Qual é o sentimento de voltar ao Beira-Rio? Qual foi o sentimento que você teve ao retornar ao Beira-Rio? Bom, primeiro que esse estádio pra mim é o mais bonito do Brasil. Não tem Maracanã, não tem perguntou quem é mais bonito. Não, o cara não perguntou, mas o seu sentimento. Como é gostoso voltar aqui a Porto Alegre, uma cidade que eu gosto. O Internacional é um time que eu escrevi uma história. Fui campeão da Libertadores e do mundo. E é gostoso voltar aqui. Vou respeitar o Inter. Aí o cara fala assim... Sério que vocês acham tão grave isso? Eu não acho isso. O torcedor acha. E a gente entende. Diante da situação, Flavinho, esse bingo... Não, a tua comparação é divertidíssima. Mas eu acho um exagero. As pessoas estão muito intolerantes, cara. Não pode elogiar mais alguém. Tem duas coisas... Mas é o todo, né? Tem duas coisas que torcedor do Corinthians e torcedor do Flamengo não admite. Que falar de torcida, falar de tudo. O Abel, ele não falou da torcida, mas ele pegou e falou assim, pô, não tem Maracanã, não tem nada. E a gente costuma falar, porque o Maracanã é a casa do Flamengo há muito tempo. O Maracanã é bonito, vive lotado de vermelho e preto. E ele não pode achar o Beira-Rio mais bonito. O Neymar, quando deu a entrevista... Não, eu tô entendendo. O Neymar, quando deu a entrevista... Pode irritar, mas o Neymar, semana passada, quando deu a entrevista pra mim, que eu perguntei pra ele, você tem um dia vontade de jogar no Brasil? Ele falou, tenho, gostaria de jogar no Flamengo. Eu falei, por quê? Por causa da torcida, por causa do Maracanã. Mas ele falou também na entrevista que ele tem um amor inexplicável pelo Santos. Vamos dizer isso aí. Sim, mas não é isso. Parece que ele só falou isso. Não, porque eu sei, mas não é isso. É só para explicar a situação do Flamengo, não é para explicar o Neymar. Porque quando você fala do Maracanã, você fala da torcida do Flamengo também, é isso. E aí, o Abel ontem falou assim, você viu como ele fala? Não tem Maracanã, não tem nada. Ele dá uma de ombro. Mas eu acho que tá legal ele falar isso também. Não tô falando que não tá legal, mas o torcedor do Flamengo tá bravo. O torcedor do Flamengo, do Corinthians, como você citou esses dois, então, que aprenda a conviver com opiniões diferentes das deles. Mas o Sormani falou que ele exagerou nos elogios. Não, o Sormani pode ter achado porque o Sormani está vindo ao lado do torcedor. Eu entendo o que ele está falando. Eu não sei se você, como torcedor do Flamengo, se você ficaria irritado, Sormani. Eu acho que se tem gente que ainda fica irritado com essas coisas, precisa começar a ser um pouquinho mais tolerante.
entender que outros clubes, outras torcidas também podem ser admiradas. Aí não. Que é isso? Aí eu vou pro exemplo do Mano. Aí a mulher do cara vai ter que ser tolerante? Gente, não é a mulher do cara. A relação não tô do falando de mulher do cara, não tô falando de que ele já tá vivendo um contexto que não é favorável a relação do torcedor, a relação do torcedor com o seu time é uma relação de amor. Não, nesse caso aí é uma relação nesse caso aí, desculpa, nesse caso aí é uma relação de ódio. Porque se o torcedor do Flamengo não admite que alguém que trabalha no clube dele hoje possa gostar também... Mas o torcedor do Flamengo não gosta do Abel. Exatamente. O torcedor não gosta do Abel. Eu falei pra você isso. Não é outra coisa. Quando o Abel foi contratado... Não lembro. Eu achei que você estava errado. Exato. Aí você pegou... O torcedor do Flamengo tem um pé atrás com o Abel. O Flamengo investiu milhões e milhões. Desde a Copa do Brasil, né? Exatamente. Naquela época lá. Investiu uma tremenda grana. Não está classificado na Libertadores e corre o risco de ficar de fora. Corre o risco. Então, Sormani, o contexto é completamente desfavorável para ele. Ele não tem passado no clube, ele está fazendo um trabalho muito questionado, perde para o Internacional e tece elogios. E o Campeonato Carioca. É o seguinte, o Flamengo o cara fica pé da vida sem entender. Toda vez que alguém faz elogios superlativos ao Flamengo, e tanta gente faz, né? O Neymar fez, o Benja acabou de citar. O torcedor do Paris Saint-Germain não vai ficar bravo por causa disso. Tem tanto jogador aqui no Brasil que fala do Flamengo e jogando em outro time e tudo mais, porque o Flamengo realmente é um clube especial, tudo bem, mas a gente não critica porque o Flamengo é elogiado. Aí alguém vem e elogia o Internacional e o torcedor do Flamengo fica bravinho, puxa vida, agora eu entendo o que você está falando. Se o contexto da reclamação, da queixa é esse, que o trabalho dele não é bom, aí tudo bem. Então vai lá e vai o cara. Mas não vai falar que ficou bravinho porque o cara elogiou o Internacional. Eu vou falar pra você, eu acho que você está sendo racional demais. Não, mas nós estamos precisando um pouco. Eu vou dizer um negócio pra você. A relação de um torcedor para com o seu time é uma relação de amor e paixão. Tá certo? Aqui não tem profissionalismo. Não é um esporte que manifesta isso. Aqui não tem profissionalismo. O profissionalismo é sempre do lado de cá para lá, do lado de cá para cá. Nem pode ter, é melhor não ter. Tem que ser uma coisa passional mesmo, de amor, paixão. Sim. Pô, cara. Aí eu vou falar pra você perdeu, você tá de cabeça quente. Não é a hora de falar isso. Eu concordo com o senhor, mano. Não é um exemplo do marido do país? Não precisava. Que Maracanã, que nada. Sabe por quê? Porque aí eu me coloco no lugar do torcedor. Eu vou dizer agora pra você, cara. Se fosse um treinador chegasse, estava no Corinthians, falar assim, aqui em Itaquera que nada. Você fala, então vai embora. Então... Você fica pé da vida. Imagina o torcedor não tem que ser nisso. Imagina o Filipão assume o Corinthians. Faz uma campanha pífia como está fazendo o Abel. Tudo bem, ele ganhou o Campeonato Carioca. E ganhou a Copa, a Taça Flórida. Tudo bem, está fazendo uma campanha contestada, como o Abel vem fazendo no Flamengo. Aí o Filipão assume o Corinthians na mesma situação. Aí ele vai jogar com o Corinthians na arena do Palmeirense e perde o jogo por 2-1. Aí o cara pergunta pra ele, Filipão, qual é o seu sentimento de voltar aqui? Porra, esse estádio aqui é a maior bonita do mundo, velho. Aqui não tem Itaquera, não tem Brasília, não tem Arena das Dunas. Desculpa, mas aí eu não concordo só com uma coisa. Você botar o Filipão no Corinthians, aí tem uma lance da rivalidade. O Inter e o Flamengo. Filipão e Grêmio, por exemplo. Então voltar no Grêmio. Certo? Não tem a rivalidade. Isso. Você coloca o Filipão no Grêmio, ele volta à arena do Grêmio. Aqui é minha casa, minha vida, eu amo a torcida do Grêmio. Esse estádio é o mais bonito do que Allianz Parque. Amo Porto Alegre. Ele não ofendeu Não falei que ele ofendeu. Não ofendeu, mas pega mal. Mas o torcedor, aquilo que o Ben já falou, assim como o Pacaembu era a casa do Corinthians até a construção da arena, o Maracanã é a casa do Flamengo, gente. É a casa do Flamengo. E foi desnecessário. Ele não mentiu, né, Sormani? Porque o Beira-Rio, depois da reforma, ficou um estádio muito top. Eu fui lá na Copa do Mundo, tá lindo demais. Ele não mentiu em nenhum momento. Ele foi sincero, mas aí que tá, é desnecessário. Às vezes, ô Benjamin, a sinceridade, quando você fala num momento inoportuno, vira o famoso sincericídio. Por isso que você falou pra mim uma vez, é melhor uma mentira bem contada que uma verdade egoísta. Você falou isso? Ele falou pra mim. É evidente que sim. Às vezes é melhor uma mentira bem contada. É verdade, mas o problema a questão do Abel, Facincani, ele já vive todo esse marasmo dentro do ambiente que ele tem dentro do Flamengo. A torcida não morre de amores por ele. Ele já tem um passado lá desde 2004, quando ele foi eliminado daquela Copa do Brasil, que ele perdeu aquela Copa do Brasil. A torcida já ficou com o pé atrás. E dali em diante, tudo que acontece contra o Abel é aquele ventinho que bate potencializa as coisas ruins. Claro. Ele vai dar uma declaração dessa. O Abel está em processo de reconquista do torcedor do Flamengo.
Se você está num processo de reconquista do torcedor, a última coisa que você pode fazer é... pisar na bola. Perfeito. Né? Você acabar dando motivos para que o torcedor te enxergue com um pé atrás. Já o pé atrás com o desempenho, já o pé atrás com certas situações que neste ano o torcedor entendia de uma forma, ele fez de outra, e o Flamengo acabou se dando mal pela forma que o Abel ele teve que voltar atrás. Então é um momento que quanto menos ele falar de outras questões que não seja tentar trazer o torcedor do Flamengo para o lado dele, ele vai acabar se complicando. Ontem, para mim, ele deu um tiro na água, assim, dos piores. Eles vão uma palavra perfeita. O Abel está no processo de reconquista do torcedor. Aí eu pego o exemplo do Mano. Você está num processo de reconquista da sua mulher, que é tão gostosa quanto a outra. Que isso? Entendeu? Sim. Mas aí você vê a outra e você fala assim, uau! Entendeu? Dá uma azedada, lógico que dá uma azedada. Coisas, a mulher vai olhar pra você e falar, oi. O senhor pode falar. É verdade, velho. Olha que o Emanuel, mano, ele fala aqui. O problema não é o Abel elogiar o Inter ou trocar o nome do Flamengo várias vezes pelo do Fluminense. Ele já fez, é verdade. Isso ele já fez. O problema é o péssimo trabalho que o Abel vem fazendo. Pegou o time vice-campeão com o segundo melhor ataque, segunda melhor defesa e fazer a bagunça que ele fez. O time está espaçado demais. Você sabe que... A torcida tem essa dificuldade de pensar qual que é o Flamengo mesmo, só que venceu o Cruzeiro ou que perdeu do Inter, né? O Burica fala, o Pipo tá certo. Bem pra burro, sabe? O Burica fala, o Pipo tá certo. Às vezes você ganha, mas taticamente você tá fraco. Nos jogos grandes demonstrou isso. O Nailson Santos Filho, ô Benja, já pensou se o Carille chega numa entrevista após perder pro Inter e fala que o estádio deles é o mais lindo do país, que não tem arena, Corinthians não tem nada? Falei isso aqui também. A gente não pode criticar o torcedor do Flamengo. Cara que teve a gente não pode querer exigir do torcedor agora profissionalismo, tá louco. Não. Que aí também acabou o futebol. O Thiago Rodrigues, se o Flamengo tivesse ganho o jogo, ninguém comentaria da entrevista do Abel. É que, na verdade, o torcedor já está óbvio com ele. Se o Flamengo for eliminado na Libertadores, o Abel Não, cai? mas o torcedor ficaria chateado também, Benja, porque assim... Eu acho que cai. O Luiz Felipe da Silva fala aqui, se eu sou presidente do Flamengo, eu já dizia, o Internacional é tudo isso? Tem o estádio mais lindo do Brasil, não tem Maracanã em outros estádios? Então você está demitido e vai tentar ir para o Internacional. É radical, mas eu vou até dar uma informação aqui de algumas pessoas com quem eu conversei já desde a semana passada. Não é oportunismo de hoje, mas é porque calhou de ser o assunto também, Benja. O Abel é um cara que já tem sido bastante contestado pelas pessoas influentes hoje da alta cúpula do Flamengo. E uma não classificação à próxima fase da Libertadores na semana que vem pode culminar com a demissão de Abel Braga. Eu vi agora uma notícia, eu estava lendo isso aqui agora. E eu perdi, o torcedor do Flamengo está mandando tanta mensagem, rapaz, eu perdi aqui do nosso, foi companheiro nosso aqui, o Gilmar Ferreira do Extra, né? Extra. E eu perdi a nota aqui dizendo que ele teria dado essa informação. Eu estou procurando que o Flamengo estaria vendo o treinador que seria até antes da partida do Peñarol. Eu estou lendo uma notícia aqui, achei, ó. Não sei se isso é verdade, eu não tenho essa informação. É aqui na coluna do Flamengo.com, ó. Tá abrindo. Olha aqui, a informação é do jornalista Gilmar Ferreira do Extra. Segundo ele, existe a possibilidade que o Abelão seja demitido antes mesmo da partida contra o Peñarol na próxima quarta. O embate, aliás, desse bababá, a demissão... Aí tem uma aspas aqui, ó, que é descrito pelo Gilmar Ferreira do Extra. A demissão do técnico Abel Braga começa a ganhar corpo nas conversas entre os dirigentes que fazem parte da cúpula que decide os rumos do futebol do Flamengo. A noite foi de intensa troca de mensagens entre eles e também entre diversos grupos políticos do clube, e a pressão por mudanças no comando foi e seguirá sendo discutida. As informações que vêm dos bastidores do clube me deixam confortável para dizer que existe até a possibilidade do Abel sair antes do jogo decisivo da fase de grupos. Isso é uma informação nova. Mas essa é nova. A minha não, a minha é diferente. Essa informação é nova. Não é minha, hein? Essa informação não é minha, eu estou lendo. Seria uma informação dada até por esse companheiro nosso, Gilmar Ferreira, que é do jornal Extra. E é um jornalista muito bem informado. E eu conheço bem o Gilmar, um cara super responsável. Ele não jogaria um negócio desse aí se não tivesse a informação certeza. dele é correta, Sormani, mas eu acho que é irresponsabilidade por parte dos membros da diretoria trocar o Abel agora, porque a gente está falando de um período de uma semana.
Porque o Flamengo agora, a sequência de jogos, ele pega o São Paulo no final de semana e depois na quarta-feira ele já pega o Penharol. O ambiente. Mas ô Sormani, imagina só. Se alguém viu alguma coisa errada, tá na hora de Mas trocar. imagine só, você tem aí um período de uma semana para trocar de técnico. Às vésperas de um jogo importante que vai decretar talvez o futuro do Flamengo na competição. O Flamengo só tem mais esse jogo na fase de grupos. Se ele não conseguir um empate, que é o resultado que o favorece, ou uma vitória também, o Flamengo está fora da fase de grupos. Já cai ali, de novo. Então, trocar hoje o treinador por qualquer peça, eu acho que é suicídio do Flamengo. Não sei suicídio. Eu não sei se o Sormani tem essa informação. Porque o time titular também não vai jogar contra o São Paulo, né? O Abel possivelmente vai mandar um time reserva para o Morumbi para poupar os jogadores para jogar contra o Penharol. O Dorival ainda não acertou com o clube da Arábia, certo? Ele ainda está em processo de negociação. E conversando com essas pessoas, algumas disseram também o seguinte, Benjamin, que, poxa, talvez se a gente tivesse mantido o Dorival, tivéssemos um pouco mais de evolução, porque no ano passado, o Flamengo com o Dorival, ele teve o melhor desempenho de uma equipe dentro de casa, de não levar gols, de ser uma equipe...